Você acordou hoje com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mas não consegue explicar o que é. A mente começa a correr, pensamentos se acumulam, decisões simples parecem difíceis e o dia nem começou direito. Existe um peso invisível que te trava, como se qualquer escolha pudesse dar errado. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, buscando respostas rápidas, tentando organizar a vida na força do próprio entendimento. Mas quanto mais você tenta controlar, mais confuso tudo fica. Isso cansa. Isso desgasta. Isso rouba a paz antes mesmo do dia começar. Agora escute isso com atenção. Deus nunca quis que você começasse o seu dia perdido. Existe uma voz pronta para te guiar, uma direção disponível, um caminho que não depende da sua lógica, mas da presença do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz em João capítulo 16 versículo 13 que o Espírito da verdade guia em toda a verdade. Isso significa que você não precisa adivinhar o que fazer hoje. Você pode ser guiado, passo a passo, com clareza e paz. Se você continuar ignorando essa direção, o dia vai seguir pesado, confuso e cheio de dúvidas. Mas se você parar agora, respirar e buscar o Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de você antes mesmo de qualquer situação mudar ao seu redor. Fica comigo até o final, porque existe uma forma simples e poderosa de entregar o seu dia e receber direção real. E quando isso acontecer, você vai perceber que não está perdido, você só precisava ser guiado. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. É aquele peso de ter que decidir tudo, resolver tudo, entender tudo. E o pior é que ninguém vê esse cansaço. Você continua funcionando por fora, mas por dentro está confuso, inseguro e sem direção. Você começa o dia já pensando em tudo que precisa fazer, mas sem saber por onde começar. Pequenas decisões viram um peso. O medo de errar te paralisa. E no fundo existe uma pergunta que não sai da sua mente: e se eu estiver tomando o caminho errado? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 versículos 5 ao 6 para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Esse é exatamente o ponto onde muitos se perdem. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço, é excesso de confiança em si mesmo e pouca dependência da direção de Deus. Você não foi criado para carregar o peso de decidir tudo sozinho. Quando você tenta fazer isso, a confusão aumenta, a ansiedade cresce e a paz desaparece. E isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está tentando viver sem a direção que Deus preparou para você. Talvez hoje você não precise de mais força, nem de mais informação. Talvez o que está faltando é parar e reconhecer que sozinho você não está conseguindo. E esse reconhecimento não te diminui, ele te posiciona no lugar certo para ser guiado. Preste atenção nisso, porque pode mudar completamente a forma como você vive o seu dia. O seu problema não é falta de respostas, é falta de direção espiritual. Você pode ter informação, pode ter experiência, pode até ter boas intenções, mas sem a direção do Espírito Santo, tudo se torna pesado e confuso. Existe uma diferença entre decidir e ser guiado. Quando você decide sozinho, existe pressão. Quando você é guiado, existe paz. Mesmo que o caminho não seja totalmente claro, existe uma segurança interior que não vem da lógica, vem da presença de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30 versículo 21 que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, ande por ele." Isso significa que Deus não está distante, Ele está presente, falando, direcionando, conduzindo cada passo, mas muitos não percebem porque estão ocupados demais tentando resolver tudo sozinhos. Você não precisa enxergar o dia inteiro, precisa apenas de direção para o próximo passo. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez, ele guia passo a passo, e é exatamente isso que traz paz. Porque você deixa de viver na ansiedade do futuro e começa a caminhar na confiança do agora. E talvez seja aqui que algo precisa mudar dentro de você. Em vez de começar o dia perguntando o que eu vou fazer hoje, comece perguntando ao Espírito Santo:
O que o Senhor quer que eu faça primeiro? Essa simples mudança abre espaço para Deus assumir o controle. Se você continuar tentando controlar tudo, vai continuar sentindo esse peso. Mas se você aprender a ouvir, a esperar e a obedecer, você vai perceber algo poderoso acontecendo. A confusão começa a dar lugar à clareza, e o medo começa a perder força. Agora, fica comigo, porque no próximo momento nós vamos fazer algo juntos. Não é apenas ouvir sobre direção, é experimentar. Existe uma oração que pode alinhar o seu coração com a vontade de Deus e trazer uma paz que você não consegue produzir sozinho. Agora não é mais sobre entender, é sobre se posicionar. Pare por um instante e traga sua mente para este momento. Não importa como o seu dia começou, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Ore comigo, com sinceridade, sem tentar impressionar, apenas sendo real diante de Deus. Espírito Santo, eu reconheço que não sei o que fazer sozinho. Minha mente está confusa, meus pensamentos estão acelerados e eu sinto o peso de tentar controlar tudo. Eu não quero continuar assim. Assume o controle do meu dia. Toma a frente das minhas decisões. Organiza aquilo que está bagunçado dentro de mim. Silencia toda a ansiedade que tenta dominar meus pensamentos agora. Alinha o meu coração com a vontade de Deus. Tira de mim toda a pressa que não vem do Senhor. Me ensina a caminhar no tempo certo, a falar na hora certa, a agir com sabedoria e a parar quando for necessário. A tua palavra diz em Salmos capítulo 32 versículo 8 que o Senhor me instrui e me ensina o caminho que devo seguir. Então eu peço, me mostra o próximo passo. Não preciso ver tudo, eu só preciso da tua direção agora. Se existir algo que eu preciso evitar hoje, me alerta. Se existir uma oportunidade que vem de ti, me faz reconhecer. Não permita que eu seja guiado pelo medo, nem pela dúvida, mas pela tua presença. Espírito Santo, guia meu dia. Guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Eu entrego o controle, eu confio em ti, e escolho caminhar debaixo da tua direção. Permaneça por alguns segundos em silêncio depois dessa oração. É nesse espaço que muitos sentem algo mudar. Não é sobre emoção, é sobre alinhamento. E o que acontece a partir daqui pode te surpreender. Porque quando você entrega o controle de verdade, Deus começa a responder de formas que você não espera. Agora observe o que começa a acontecer dentro de você. Talvez os problemas ainda estejam lá, as decisões ainda existam, mas algo mudou. A pressão diminui, a mente desacelera e uma sensação de calma começa a ocupar o lugar da confusão. Isso é direção. Nem sempre vem como uma resposta clara, mas vem como paz. E essa paz é um sinal. Quando o Espírito Santo guia, ele não gera desespero, ele gera segurança, mesmo quando você ainda não entende tudo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 versículo 7 que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Isso significa que antes de Deus mudar as circunstâncias, ele começa mudando o seu interior. E é isso que te sustenta ao longo do dia. Você começa a perceber pequenas direções. Uma decisão que antes parecia difícil agora se torna simples. Algo dentro de você diz espere ou siga em frente. E essa sensibilidade não vem da sua mente, vem da presença de Deus te guiando de forma silenciosa, mas real. Confie nisso. Nem toda direção vem com barulho. Muitas vezes, ela vem como uma convicção tranquila que você quase ignora se não prestar atenção. E aqui existe algo importante que você precisa guardar. Quando Deus guia, você não precisa correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Você só precisa obedecer o próximo passo. É assim que a confusão perde força e a clareza começa a crescer dentro de você. Antes de encerrar, existe algo que você precisa fazer para selar essa direção no seu dia. Um passo simples, mas que pode fortalecer ainda mais essa conexão e te manter sensível à voz do Espírito Santo. Agora faça algo simples, mas extremamente poderoso. Declare com seus próprios lábios, ainda hoje, Espírito Santo, guia o meu dia. Não apenas como uma frase,
mas como uma decisão consciente de depender de Deus em cada detalhe. Quando você declara, você se alinha. Quando você se alinha, você se torna sensível. E quando você se torna sensível, começa a perceber a direção que antes passava despercebida. Ao longo do seu dia, antes de qualquer decisão, mesmo as mais pequenas, volte a essa posição. Pare por alguns segundos e pergunte: Espírito Santo, isso vem de ti? Esse hábito muda tudo, porque te tira do automático e te coloca em conexão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 versículo 25 que se vivemos pelo Espírito, devemos andar também pelo Espírito. Isso não é algo distante, é prático. É no que você fala, no que você decide, no que você aceita e no que você recusa. Talvez hoje você ainda enfrente desafios, mas não enfrentará sozinho. Existe uma presença te guiando, te ajustando, te protegendo de decisões erradas e te conduzindo para aquilo que Deus já preparou. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, guia meu dia. Essa declaração fortalece a sua fé e também alcança outras pessoas que estão precisando de direção hoje. E leve isso com você: você não está perdido. Você só precisava parar e permitir que Deus te guiasse. Antes de sair deste vídeo, guarde isso no seu coração. Existe um sinal que Deus costuma dar quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, e muitos ignoram por parecer simples demais. Não é algo extraordinário aos olhos humanos. Não é uma voz audível ou um evento grandioso. É uma paz firme, mesmo quando ainda existem perguntas. É uma certeza tranquila que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 versículo 15 que a paz de Cristo seja o árbitro no coração. Isso significa que a paz é um critério. Quando algo rouba completamente a sua paz, é um alerta. Quando algo mantém sua paz, mesmo com desafios, pode ser direção. Aprenda a prestar atenção nisso hoje. Antes de agir, perceba o que está acontecendo dentro de você. Existe inquietação ou existe paz? Existe pressão ou existe convicção? O Espírito Santo guia de forma que o seu interior reconhece, mesmo que sua mente ainda tenha dúvidas. E aqui está o ponto que pode mudar o seu dia por completo. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda dificuldade significa que você está no caminho errado. Por isso você precisa mais da presença do que de sinais externos. Se você caminhar atento a essa paz, você vai evitar decisões precipitadas, vai perceber caminhos que antes não enxergava e vai sentir uma segurança que não depende de entender tudo. Carregue isso com você hoje. A direção de Deus não está distante, ela já começou dentro de você.